Pessoal, continuando esse projeto arquitetônico, então nós já fizemos toda a divisão aqui, né? Lançamos as dimensões das portas e janelas, tá? O que está faltando nessa planta? É claro que alguns locais aqui ainda estão faltando, né? Mas a ideia é mostrar o que a gente precisa fazer. Como é uma planta baixa, é obrigatório que os elementos de áreas úmidas, né? Então, banheiro, pia de cozinha, lavanderia, eles estejam presentes. E aí, para isso, a gente utiliza os chamados blocos, tá? Então, para isso, eu tenho um arquivo de blocos. Só um instantinho, para ele abrir. Eu tenho esse arquivo de blocos que eu posso disponibilizar para vocês, que tem várias imagens que a gente pode estar utilizando no projeto, tá? Eu não vou conseguir colocar todas, né, porque senão isso leva algum tempo, mas eu vou mostrar para vocês o que eu faria. Esse aqui é a minha biblioteca de blocos. Só que nem sempre quando a gente pega uma biblioteca de blocos, essa biblioteca, ela está com o mesmo padrão de tamanho da planta que a gente está desenhando, tá? Então, primeiramente, para saber o padrão de tamanho disso daqui, vamos relembrar que no nosso projeto, né? Deixa eu voltar aqui para a página. No nosso projeto, o que nós temos? No nosso projeto, as medidas, né? Elas estão em metros. Então, quando nós pegamos, por exemplo, aqui em Annotate, a cota standard, então a gente vem aqui e mede, lembrando que a standard é a cota padrão. A minha parede tem ponto 15. Então, para que a gente sempre consiga entender melhor o desenho, se eu medir aqui na standard, eu vou lá no outro desenho, tá, dos blocos, e vou medir também com a standard, tá? Então, vamos, por exemplo, pegar uma pia de cozinha, tá? Para a gente ver a medida que ela tem. Então, vamos procurar algumas pias, ó. Aqui tem vários modelinhos, tá? De pia de cozinha, de 1,20, de 60, tá? Mas percebam que as pias, elas têm uma largura aqui de 60. Ele diz que é uma pia de 1,80 por 60 centímetros. Mas vamos ver se a maneira que ela foi desenhada realmente está com 60 centímetros, tá? Então, eu vou pegar aqui de um ponto ao outro e vou medir. Quando a gente mede com a standard, perceba que ela está dando 60 metros, né? Então, aqui... Ai, perdão, a imagem ela não está aparecendo. Só um pouquinho, pessoal. No CAD tem que ficar trocando as imagens. Ó, quando eu peguei essa pia de 1,20 por 60, eu usei a mesma cota standard e ao medir ela, ela deu 60. Ou seja, lá no outro projeto, ela tem que estar com ponto 6, né? Porque ela está desenhada em metros. E aqui ela está com 60, então ela está muito maior, tá? Então, se eu usar esse modelinho de pia, vou copiar ela e eu vou levar para o outro projeto. Eu vou colar ela aqui. Olha o tamanho que ela veio, pessoal. Ela veio muito maior, ó, em relação ao meu desenho. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que reduzir ela, mudar a escala, tá? Percebam que aqui, esse bloquinho, ó, ele tá todo em linhas quebradas, ó. Não é interessante a gente trabalhar assim com bloco, tá? Então, é interessante, primeiramente, né, a gente mudar a escala para que ela se adapte aqui. Então, assim, uma pia para caber nesse espacinho, ao invés de medir 60, ela tem que medir 0,6. Ou seja, ela tá muito maior. Então, é a mesma coisa que a gente fazer o seguinte, ó, deixa eu pegar esse texto aqui. Nós temos que pegar e dividir isso daqui. Então, quando eu pegar, por exemplo, e reduzir, vamos mudar a escala, ó. Vou selecionar ela, vou digitar SC de Scale, vou dar um Enter e clico no ponto de referência. E a gente digita o fator de conversão. Eu vou digitar 0,1, só para vocês verem, tá? Que ele vai reduzir um pouco aqui, só para a gente ver o que vai acontecer, ó. Ó, ela já reduziu. Mas e aí, quanto que ela tá? Será que ela já chegou no ideal? Ainda não, né? Mas vamos medir e ver, ó, ela chegou para 6. Eu não quero ela com 6, eu quero ela com 0,6. Ou seja, a gente vai selecionar de novo, vai digitar um SC de Scale, clica no ponto de referência e digita 0,1. Agora, ó, ela está com 0,6. Ou seja, percebam que eu reduzi 0,1 duas vezes? É a mesma coisa se eu tivesse digitado 0,001. A gente poderia ter feito esse procedimento, tá? Mas quando você está na dúvida, você pode ir reduzindo aos poucos, tá? Então, agora, essa pia, ela realmente, ó, eu tenho um padrão que realmente vai caber aqui. Só que perceba que ela está colorida e ela não está em formato de bloco.
Então, primeira coisa, eu sempre vou orientar vocês, né? Pegar uma layer de bloco, ó, a gente tem uma layer de mobiliário aqui, né? Só que eu vou editar ela, tá? Porque ela tá em vermelho e eu não gosto muito dessa cor, né? Então, eu vou vir aqui na propriedade da layer, ao invés de deixar mobiliário, deixa eu só fechar aqui, abrir de novo. Vamos escrever blocos. E vamos deixar um tom de cinza, né? Posso deixar no 8 e dou um OK, tá? Vou fechar. E aí, no caso, a gente pode selecionar isso daqui, deixar como bloco, certo? E deixar no by layer. Percebam que ele ficou todo em cinza? Então, eu vou trabalhar com esse padrão de layer aqui toda vez que a gente for trabalhar com bloquinho, tá? Só que ele ainda não é um bloco. Então, eu vou bloquear tudo isso daqui para ficar mais fácil até de manusear. Então, a gente vai digitar B de bloco, tá? Ó, digita block. Aí, a gente vai dar um nome, então, pia de cozinha, tá? Ele pede para a gente especificar um ponto de origem aqui, ó. Vou especificar um ponto e selecionar, ó. Vou dar um Enter e vou dar um OK. E agora, ó, perceba quando eu passo o mouse, ó, ele é um objeto inteiro. Eu já posso mover ele e reposicionar aqui, ó, onde ele vai ficar. E a gente faz isso, pessoal, para todos os elementos que a gente venha colocar dentro do ambiente. Vou fazer mais um para vocês verem o procedimento, tá? E a gente já vai para uma próxima etapa aí de desenvolvimento, tá bom? Então, vamos agora, por exemplo, pegar... Lembrando que a gente está fazendo a planta baixa, tá? Então, na planta baixa, a gente tem que fazer esse procedimento. Colocar os obrigatórios do banheiro, da pia de cozinha, lavanderia, tá? Quando a gente faz a planta de layout, a gente tem que colocar todos os móveis da edificação, tá? Então, a planta de layout, depois eu só explico como que é o procedimento dela, mas a gente deixa uma única condição, tá? Eu só explico, mas eu não vou ficar inserindo todos os móveis com vocês. Ó, vou pegar o tanque aqui, por exemplo. Vamos mudar de página. E eu vou colar ele aqui, ó. Quando eu colo, percebam que ele tá muito grande, né? Percebam que aqui ele tá um bloquinho, tá? Então, aqui é interessante a gente explodir ele, tá? Um explode, tá? Para que a gente até consiga reconfigurar a layer. Né? Posso mudar a escala primeiro, depois fazer a layer, e a ordem é vocês que decidem. Eu vou mudar a escala primeiro, tá? Então, SC de Scale, clico aqui. Como todos estão vindo da mesma origem, a gente vai usar 0.001, tá? De referência. Para a gente mudar a escala, ó. Percebam que ele não deu certo, gente, ó, ficou muito pequenininho. Então, o ideal é a gente fazer aquele procedimento que eu tinha feito antes, ó. Eu seleciono, SC Enter, clico e mudo 0.1. Ele mudou, tá? Agora, a gente pode reduzir mais uma vez. SC Enter, clica no ponto de referência, 0.1. Então, assim, quando tem dificuldade, gente, vai reduzindo aos poucos, tá? Que até dá certo, ó. Agora, beleza. Agora, percebam que esse tanque, né, ele tá com a posição incorreta, né? Eu tenho que rotacionar ele. Mas antes disso, ó, vou selecionar, mudar para uma layer de bloco e deixar em by layer. E agora, eu vou fazer um bloco. Vou dar um nome aqui, tanque de lavar roupa. Vou selecionar o objeto, dar um Enter e dou um OK. Agora ele virou um bloquinho. Vamos dar um rotate, né? Rotacionar. Então, RO para rotacionar. Clica numa referência, ó, sempre com o orto ligado, tá? Na hora de fazer a rotação. E agora a gente já consegue mover e encaixar ele aqui, tá? Não encaixou certinho? Move de novo, ó. Tem que encaixar bem arrumadinho. Principalmente na hora de reposicionar, pode desligar o orto, tá, pessoal? Para facilitar um pouco. E vou voltar aqui, porque quando a gente está trabalhando com os ângulos, né? A gente pode reorganizar melhor aqui, ó. Tá bom? E a gente faz isso para todos os elementos, tá? Bom, coloquei todos os móveis da minha casa. O que que a gente vai trabalhar agora? A gente precisa aprender a cotar essa planta,
né? A gente vai fazer a parte dos textos internos e a parte de cota, tá? Então, a parte dos textos internos, eu já quero trabalhar com vocês alguns outros comandos, né? Então, aqui a gente criou esse texto, mas eu posso criar outro, criar um processo de edição, tá? Então, primeiramente, eu quero criar o texto do meio dos ambientes, né? O que eu tenho que colocar aqui no meio? O nome do ambiente, o tipo de piso, a área e o nível desse ambiente, tá? Então, a gente vai usar o comando de texto MT, que é o mtest, tá? E a gente vai fazer um retângulo aqui e começar a escrever, tá? Então, por exemplo, quarto 2. Aí eu coloco lá, piso cerâmico, e aí a gente coloca área, igual 1/10 metros quadrados. Depois a gente edita a área, tá? Aqui a gente só arruma, ó, estica aqui um pouquinho, ó, para ele caber, tá? E aí a gente pode configurar isso daqui, né? Então, perceba que tá um texto um pouco grande para o ambiente. Então, com 2 cliques, a gente abre o processo de edição. A gente pode vir aqui, ó, centralizar o texto. Nós podemos reduzir ele 0,15, né, para ficar menor. Na verdade, a gente pode até deixar essa parte do nome do ambiente maior e o restante menor, ó. 0,1. Ó, a gente pode também trabalhar com essa concepção. Posso mudar a cor, ó. Então, se eu quero que aqui fique em outra cor, para ficar mais evidente, a gente também pode, ó. Então, a gente pode trabalhar com essa concepção aqui para todos os ambientes. Faz um, só vai copiando e editando, tá? Bom, mas e aí, para saber a área do ambiente, como que a gente faz? A gente tem um comando de cálculo de área, tá? Esse comando, ele tanto fornece a área quanto o perímetro do ambiente. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer o comando de área, AA, que é para cálculo de área, dá um Enter, e a gente vai clicando em todos os cantinhos, ó, para fechar a área do ambiente. E aí a gente dá um Enter. E aí ele vai fornecer o valor da área, tá? Deixa eu só tirar a minha base aqui, tá um pouquinho, que ela tá atrapalhando. E aí fica exatamente em cima onde deu a área. Vamos ligar o comando de novo. A, Enter. Clico nos cantos. E dou um Enter. E aí ele aparece aqui, ó, 7,54 e o perímetro 11. Eu vou editar aqui. 7,54. 54 é a área do meu ambiente. E a gente pode fazer isso para todos. O ideal é sempre buscar deixar centralizado, tá, pessoal? Se tiver dificuldade na hora de centralizar, desliga o ortogonal apertando o F8, tá? Ou desliga por aqui também. E aí eu posso pegar essa informação, ó, e copiar para os outros ambientes para a gente reorganizar melhor, tá? Então, aqui vai ser o quarto 1. A gente só mantém um padrão, edita e calcula a área. Vou calcular a área desse ambiente aqui. Aqui deu 9,4. Então, a gente vem aqui 9,40. E edita para 9,40. E a gente vai fazendo isso para todos os ambientes, tá? Além disso, é interessante a gente colocar o nível do ambiente, tá? Quem que é esse nível? Esse nível é a altura que a viga baldrame, ela vai ficar alocada em relação ao nível da rua, tá? Então, normalmente em casinhas pequenas, né, aqui em Sinop, a gente tem o costume de utilizar para mais 30, mas isso é uma concepção do projetista, de quem for fazer o arquitetônico, em relação ao nível da casa. Então, pelo menos, gente, o nível da casa tem que ser mais 30 centímetros acima do nível da rua, tá? Isso é o mínimo. Tem casos que o pessoal adota mais, depende muito da questão do terreno, tá? Para essa representação, eu tenho o costume de usar aqui um círculo. Eu venho aqui, ó, embaixo e faço uma bolinha, tá? E com uma linha mesmo, eu faço uma representação, tá? Se quiser deixar ela passar um pouquinho para fora, ou se não quiser, simplesmente quiser trabalhar aqui, ó, isso é muito a critério, tá, pessoal?
E normalmente que eu gosto de deixar a bolinha pintada também. Então, eu jogo uma achura. Então, H-A, de achura, que é hatch. E aí eu posso pintar isso daqui, né? Então, vamos supor que eu quero fazer em cinza, né? Então, a gente pode, mas eu não quero esse padrão, eu quero um sólido, né? Então, a gente pode vir aqui e mudar para sólido. E a gente tem um padrãozinho aqui, tá? Eu gosto de criar um bloquinho também com ele, né? Então, B de bloco. Então, coloco o nome dele de nível. E aí, a gente, em cima dele, escreve um textinho, né? Para mostrar o tipo de nível. Então, a gente vem em teste. E digita aqui, por exemplo, mais 0,30. Perceba que o número ficou grande? Então, a gente pode dar uma escala. Ou a gente pode abrir aqui, ó, e editar ele no próprio comando aqui. Então, 0,10. Só que ele mantém um padrão. Só ajustamos aqui e a gente deixa o nível da casa já representado, tá, pessoal? Então, isso é obrigatório aparecer na nossa planta baixa. Aqui nos banheiros, nas varandas, né? São locais que a gente tem um rebaixo. Então, nesse caso, o que eu recomendo, né? Então, vou colocar aqui, ó, banheiro. Nesse caso aqui, o meu nível, normalmente, eu posso jogar pelo menos 3 centímetros, 3 a 5 centímetros. Vou colocar, por exemplo, 0,25. A gente sempre tem que jogar essa diferença de nível, tá? Vou calcular que eu fiz do banheiro aqui, já vou calcular a área dele, né? Ele deu uma área de 364. Então, a gente vem, edita ele aqui. 3,64. E aí, a gente vai fazendo isso para todos os ambientes, beleza? Bom, para a gente finalizar essa parte da aula, vou explicar para vocês também a parte de cota, né? Quando a gente cria cota, a gente vem aqui em Annotate. Então, aqui nós temos algumas cotas, né? As cotas padrões do programa é essa Standard, a Standard e a Annotative. Tá? O restante, ó, essas que vocês estão vendo aqui, ó, a arquitetura 100, né? Essa Rogério, essas 100 linhas, são todas cotas que a gente configura, tá? Então, essa arquitetura 100, vocês vão perceber que ela é uma cota configurada. Por que esse arquivo, que ele é um arquivo em branco, ele está com essa cota configurada? Lembra que a gente copiou um bloquinho? E quando eu trouxe esse bloco para cá, ele traz algumas configurações do outro arquivo, tá? Então, por isso que a gente tem essas cotas prontas aqui, tá? Mas e aí, como que eu crio, por exemplo, essa cota de arquitetura, né? Porque, ó, se eu clicar aqui, ó, a cota de arquitetura e for medir aqui, percebam que ela está no tamanho ideal? Agora, se eu pego, por exemplo, a Standard, vamos ver como que ela está a configuração dela, só para vocês verem, né? Se a gente pega a Standard, olha como que ela está, né? Ela está um pouquinho grande, né? Com 4 casas decimais, os números estão exagerados, essa seta também. Então, assim, não é interessante a gente trabalhar com essa cota. A gente pode reconfigurar, criar um tipo dela, para a gente poder trabalhar nos nossos desenhos, tá? Então, a gente pode, com base em uma cota, criar uma nova cota, tá? Então, eu vou explicar para vocês como que a gente pode estar fazendo esse processo de criação de cota, beleza? Então, até a gente chegar em algo nesse padrão aqui, ó, que seria um padrão confortável. Eu sempre gosto de deixar a cota com um número mais ou menos aqui do tamanho da parede, que é um pouquinho menor, tá? Então, se a gente pegar esse número e colocar aqui, ele é um pouquinho menor que 15, né, que é a altura da parede, beleza? Então, como que eu crio uma cota? Eu gosto sempre de criar a partir da standard, que é a que vai existir, né? Então, a gente vem aqui nesse cantinho, e aqui a gente vai vir aqui em 1000, que eu vou criar uma nova cota, tá? Eu já cliquei em Standard porque eu quero tentar criar com base na cota Standard. New, aqui a gente já deixa, ó, Start Wife, né? Que ele vai partir da cota Standard. Deixa eu colocar assim, ó, cota Paula. E vou clicar em continuar, tá? E aí ele vai criar, ó, cota Paula. Agora a gente vai pegar essa cota e partir lá do início e começar a configurar, tá? Eu, particularmente, gosto de deixar a cota numa única cor, tá? Só que eu vou mudar as cores aqui, só para a gente observar, né, as alterações. Então, aqui, ó, dimensão da linha. Eu vou deixar ela em vermelho. Quem que é essa Dimension Line? São essas setinhas aqui, ó.
essa linha com setinha. É a linha exatamente onde está o número, tá? Essa parte de baixo aqui, vou deixar em amarelo, ó. Vai ser essa linha auxiliar, tá? Estão vendo que tem aqui esses itens que a gente pode ligar e desligar? Então, isso daqui é para a gente ligar ou desligar qualquer uma dessas, porque aqui são cotas que têm linhas de referência, mas a gente também pode criar cotas que seja só o número, ó. Então, se eu clicar aqui, ó, eu vou desligar toda essa parte da linha auxiliar, né, que é a linha da cota. E essas linhas auxiliares aqui, que estão em amarelo, também posso vir aqui e desligar. Quando eu fizer isso, eu crio uma cota sem linha de referência, que é só uma cota. Normalmente é um caso de cota para ambientes internos, que eu recomendo fazer isso, tá, pessoal? Mas, do modo geral, hoje a gente vai criar uma cota normal mesmo, tá? Mas caso você tenha interesse de criar uma cota sem linha de referência, você desliga aqui os pontos, beleza? Bom, primeira coisa, né? Vocês podem perceber, a ideia de criar uma cota, a gente vai, tipo, testando. A gente não tem um valor muito padrão, a gente vai ajustando conforme a gente achar interessante, tá? Então, a princípio, eu vou só deixar as alterações de cores aqui, e depois a gente vai voltando e tentando ver o que pode ser melhorado, tá? Na segunda camada aqui, ó, nós temos a parte dos símbolos. Eu, particularmente, não gosto de usar essas setinhas, porque viu que ela ficou bem grande quando a gente fez? Eu gosto de utilizar esse daqui, ó, oblíquo, tá? Que aí eu acho que fica mais suave na hora de fazer a cota. É claro que a gente usa isso daqui, pessoal, do jeito que ele tá aqui, ele tá meio grande. Então, a gente pode vir aqui e abaixar um pouquinho esse valor. Vou deixar 0,10, tá? Aqui, ó, a gente tem as representações, né? Se a gente precisa deixar essas linhas auxiliares. Eu, particularmente, só deixo nessa opção mesmo, tá? Inicialmente, a gente vai deixar dessa forma aqui, tá bom? No texto, né? Porque a gente também chegou aqui na linha auxiliar. No texto, a gente vai vir aqui e escolher, então o texto está em branco, e aqui ele tem um tamanho. Lembra que eu comentei de deixar um tamanho um pouquinho menor que a espessura da parede? Se a parede tem 15, eu vou deixar aqui pelo menos 0,12, tá? Mas depois, se a gente perceber que pode melhorar, a gente pode reduzir para 0,10, tá? Aqui, ó, perceba quando eu coloquei para 0,12, ó, ele já reduziu. Quando eu mudo de central na parte aqui para above, ele vai ficar acima da linha. Estão vendo? Então, ele fica acima da linha. Aqui na horizontal, a gente mantém centralizado e a gente deixa essa opção também, tá? Então, sempre no sentido horizontal, eu vou deixar ele aqui para cima da linha, tá? Aqui ele também está na horizontal, percebam que todos os textos estão na horizontal. Pela norma, né, não é assim que a gente deixa. Se eu clicar aqui, ó, ele vai ficar sempre na posição seguindo o padrão da norma, tá? Então, eu gosto de deixar essa opção porque eu sigo sempre um padrão. Eu não gosto de deixar sempre assim, beleza? Então, esse normalmente é o padrão que a norma exige, tá? Aqui é a distância do texto para a nossa linha. Então, eu gosto de deixar sempre um valor mais baixo. Mas vamos deixar assim, depois a gente vai testando e vendo. Porque é ideal, não é a gente ficar gravando valores, a gente entender o que a gente precisa mexer e quando voltar, poder fazer as alterações, tá? Em fit, a gente não tem nada para mexer, tá? Aqui nas unidades primárias é interessante a gente mudar, então eu vou mudar para 2 casinhas decimais, tá? Fator de escala 1, aqui a gente não está usando uma cota escalonada, tá, pessoal? Normalmente, quando você vai fazer medição de projetos complementares, a gente altera esse fator da escala e a gente consegue fazer essa cota escalonada, tá bom? Que a gente também não precisa mexer e nem nessa tolerância. Vou dar um OK e vamos conferir como que vai ficar a nossa cota? Toda vez que você termina, você clica em Set e dá um close, tá? Essa cota aqui eu vou selecionar e vou mudar para a minha cota, né? Que foi a cota Paula, que foi criada aqui. Ó, olha como que ela ficou. Percebam que essa setinha aqui, ela tá um pouquinho grande ainda. E existe essa distância da linha para o início da parede, ó, ela foi clicada bem aqui. Então, ela tem uma distância, a gente pode configurar essa distância, a gente pode configurar o tamanho dessa ponta aqui, o tamanho dessa representação de setinha. Tá? Vou deixar ela até feita mais aqui para a gente ver. Percebam que a última ela fica assim. Essa primeira, normalmente eu apago. E aí eu crio uma cópia dessa, tá? Para que a gente tenha sempre esse padrão de cota. Mas estão vendo, ó, que o texto está distante da linha, né? O texto está até com um tipo de letra um pouquinho mais grossa. Se quiser deixar uma linha mais fina, né? Por exemplo, aqui a gente deixou uma linha mais fina. Então, é interessante a gente voltar e fazer essas configurações, tá? Então, vamos voltar lá.
E vamos aos pouquinhos, né, mexendo nessa parte de configuração, tá? Então, aqui, ó, vamos voltar lá em line. A gente pode reduzir isso daqui, vamos ver para ponto 2, né? Que a gente consegue observar. Eu alterei para ponto 2, aqui a gente pode reduzir para ponto 10, tá? Ó, então percebam que quando eu fiz aqui, ó, essa extensão da linha, ó, ela reduziu as pontinhas, tá? Aqui é a distância, né, que ela tá da origem. Então, aqui a gente configura qual que é essa distância que a gente vai ter. Vou colocar ponto 4. Ó, estão vendo? Quando eu coloquei 0,04, a linha aqui, ó, ela ficou mais próxima ainda. Então, a gente vai aumentar um pouquinho mais, ó. Vamos colocar 0,1, ó. Percebam que ela deu uma distância melhor, tá? Bom, para a gente ir olhando com calma, vamos fechar isso daqui, ó. Percebam que eu fiz essa configuração, vou dar um OK, um set e close. Ó, percebam que agora ela ficou um pouquinho mais distante e essa parte superior também ficou um pouquinho menor, tá? Mas ainda a gente tem que configurar essa parte aqui, ó, do risquinho, que ela ficou um pouquinho grande, né? Então, vamos modificar. A parte dos risquinhos, ó, aqui a gente já conseguiu mexer, certo? Vamos lá para os símbolos, né? Os símbolos, a gente pode reduzir mais um pouquinho aqui, ó. 0. Vou deixar esse valor para a gente perceber o que acontece. Ó, ele ficou bem pequenininho, né? Vou colocar um 0,8. Dou um OK, um 7, um close, ó. Já ficou menor. Então, isso vocês vão arrumando conforme o critério de vocês, tá? Ainda a gente tem que configurar essa parte do texto, ó. O texto tá com uma linha, ele tá distante da linha, ele tá com uma letra mais grossa, então a gente pode deixar numa letra mais suave também, né? Então, a gente pode vir aqui agora no texto. Então, vou colocar até um textinho, vou manter 10, e vou escolher uma outra letra, tá? Então, vou colocar a letra fininha, por exemplo, ó. Ou a gente pode vir aqui e escolher um tipo de letra. Ele tá na letra fininha, ó, Times, Standard, né? O Times New Roman, ó, ele tá igual, parecido com a Standard, mas a gente pode vir aqui, escolher um outro tipo, ó. A gente pode escolher algum tipo de letra que vocês achem interessante. Como eu disse, eu gosto de pegar uma letra mais fininha. Então, vou pegar essa, por exemplo. Vou dar um aplicar aqui. Um close. Tá, então eu posso deixar na letra fininha. Aí vou dar um OK e vamos voltar lá só para a gente ver como que ficou, ó. Mas ainda a gente está com o texto um pouquinho longe, tá? Normalmente para cota eu gosto de letras mais fininhas. Vamos modificar. Agora, estão vendo aqui, ó, offset from the line? Isso aqui é a distância do texto para a linha. Então, a gente pode deixar um valor menor aqui, tá? Então, vamos ajustar aqui, conferir. Ó, perceba que ele já ficou mais próximo. Ah, quero que fique um pouquinho mais próximo. A gente vai mexendo, tá? Então, sempre a primeira cota, ela demora um pouquinho mais, tem que configurar. Mas, como eu disse, né, é importante a gente fazer esse teste para poder aprender, ó. Ó, percebam? Então, acho que ficou legal. Ah, gostei dessa cota. Não precisa deixar ela colorida desse jeito, né, gente? A ideia de deixar colorida é mais para a gente poder visualizar, tá? Então, eu posso voltar aqui e deixar tudo num by layer cinza, né? Por exemplo, eu normalmente gosto de layer de cota numa cor mais suave, né? Num cinza. Então, eu vou deixar tudo em cinza aqui. E aí, ela tá toda configurada. E aí, a gente vai fazendo o processo de cota. Quando a gente vai cotar um desenho, a gente sempre faz as cotas parciais, tá? Vou começar novamente aqui. Então, por exemplo, a gente faz as cotas parciais. Sempre essa primeira, ela vai ficar um pouquinho diferente, tá? E aí, para não ter que ficar ligando toda hora o comando, eu fiz a primeira e eu clico em Continue, ó. Clico e ele já continua da anterior. Tá? Então, a gente pode manter esse padrão de fazer todo reto, ou depois vir aqui e cotar. Então, um pouco o critério de cada um proceder com esse sistema de cota, tá, pessoal? Então, se eu não quiser fazer assim, então eu venho e faço a cota dessa região, tá? Claro que a gente tem que cotar esse trecho, então ou a gente cota aqui ou a gente faz lá por cima, tá? Eu quero continuar, então eu venho daqui, ó, então eu vou fazendo só esse procedimento. Sempre quando for fazer a parede, não pega daqui de baixo, ó. Como existe aquele comando que tá ligado, ó, tá vendo que ele não tá sinalizando? A gente vai vir aqui no Object Snap,
E vamos ligar o extension, né? Acho que o extension não está ligado. O extension está ligado e o perpendicular. Então, tá ok. Ó. Então, ele sinaliza. Não se cota a janela, tá, gente? A cota, o valor dela já tem que estar dado aqui, ó. Ó, ele sinalizou, eu clico ali em cima. Então, eu gosto mais de fazer esse processo de cota. Como essa primeira aqui, ela não ficou legal, né? Ela ficou com esse modelinho, eu sempre faço uma cópia e coloco ali. Aí a gente faz as cotas parciais, e depois a gente faz uma cota total, tá? Ó, sempre a cota total, não deixar muito longe do desenho. Essa distância é uma distância confortável para o meu desenho também, que eu gosto de colocar, tá? É claro que alguns itens, ó, aqui eu vou ter que fazer cota na lateral. Então, a gente vem e faz a cota dessas duas regiões, ó, não dá para fazer puxando muito, porque a gente tem os dois lados aqui para serem cotados, né? Como tem parede, aqui a gente tem que fazer a parede e fazer o pedacinho, tá? E depois a gente vem cortando toda essa lateral aqui. A gente pode vir, ó. Lembrando que o primeiro ele sempre fica assim, né? E a gente vai usando isso em todos, ó. Até aqui. E aí, como eu falei, o primeiro a gente vai tirar, né? Porque ele fica diferente. E a gente vai cortando todo o nosso desenho nesse procedimento, tá, pessoal? E a gente tem um projeto, uma planta baixa aí praticamente pronta, fazendo todos esses conceitos, tá? Lembrando que, ó, tem que existir uma layer de cota. Vamos botar em home. Eu estou usando a layer do bloco, né? Então, vamos ver se eu já criei uma layer de cota. Ó, a layer de cota está aqui. Vou reconfigurar essa layer de cota, tá? Também vou deixar ela num cinza, né? Mas aí de modo que ela fique na layer dela. Então, eu vou selecionar. E como eu não tinha feito isso antes, né? Ó, só seleciono. Ah, professora, se eu tiver muita coisa, o que vocês fazem? Ó, selecionei uma cota, certo? Se eu digitar select similar e dou um enter, ele vai selecionar todas as cotas, tá? Porque ele vai pegar toda a referência daquela cota. E a gente pode vir aqui, ó, e mudar de uma vez só para layer, lembrando de manter o by layer. E aí tudo já está configurado, separado por layer. Beleza? Na próxima aula a gente continua aí falando um pouquinho mais sobre as plantas.